Poucos personagens conseguem o que o Superman conseguiu. Ele não é só um super-herói, ele é um símbolo. Ele foi criado em 1938, mas simplesmente parece que ele sempre existiu. Ele é a bússola moral do que é ser um herói. Ele é a esperança que o mundo precisava. Ele virou um símbolo, ele virou um arquétipo, ele virou... chato? Porque o público quer muito mais do que um simples cara que fica com a cueca por cima da calça e salva gatos de árvores. O público quer profundidade, conflitos internos, escolhas difíceis e um pouquinho de sangue. Aí chegou o Invencível, lascando o pé na porta, chutando balde, falando: seja muito bem-vindo à minha nova forma de fazer super-heróis. O que o Invencível tem de especial? Se você mora numa caverna e nunca viu Invencível, ele é o típico super-herói adolescente com superpoderes e um pai problemático. A propósito, esse pai é praticamente o Superman. Ele vem com a seguinte pergunta: e se o Superman viesse pro nosso mundo não para salvar e proteger, mas sim destruir e dominar? Esse desenho mistura trauma, porradaria, dilemas morais, como se Smallville tivesse sido escrito e dirigido pelo Tarantino. Superman já foi muitas coisas: um deus, um super-herói, um alienígena tentando se encaixar no nosso mundo. E atualizou a fórmula do super-herói voador com super força, enquanto o Superman ficou preso à ideia de perfeição. E isso é lindo, porém, cá entre nós, esse negócio de perfeição não vende mais. Aí vem outro ponto-chave de um super-herói: a moralidade. Invencível mostrou que até os heróis podem ter momentos de vilania. Mark Grayson é moralmente falho. Ele toma decisões erradas, ele hesita, ele apanha. Na verdade, sobre apanhar, ele apanha muito. Tá quase superando o Seiya em quesito de surra tomada. Ele quase morre várias vezes tentando fazer o certo. Por isso que ele funciona. Ele é vulnerável. Ele ama, ele sofre, ele erra. O arco moral dele é construído e não herdado. Já o Superman é o cara que já nasceu pronto. Tudo que ele faz, ele é o melhor. E isso é lindo, porém é chato. O Superman sempre foi o símbolo do que é ser o certo. Porém, em um mundo completamente bagunçado sobre o que é certo e errado, isso precisa ser minimamente atualizado. Ele pode continuar sendo o símbolo da esperança, porém, isso tem que ser mais explicado. Afinal, a ideia de ser um símbolo, um herói, ele funciona mais quando você é criança. Em séries ou filmes para um público mais velho, é necessário que muitas coisas sejam explicadas, sem desconstruir o personagem. A sua moralidade precisa ser testada e questionada. E dá pra fazer isso sem deixar o personagem sombrio, como o Batman deprimido lá do Snyderverse. De fato, nós queremos um Superman que salva o gatinho da árvore, mas que também arrebente a cara do vilão que vem aqui na Terra minerar criptomoedas. Olha, mas James Gunn é esperto, viu? Se ele usar o Superman como espelho moral de um mundo que tá completamente perdido, ou cada vez mais perdido, olha, vai ser top. Mas tem que ter suas nuances, viu? Não adianta fazer discursinhos bonitos com violino tocando no fundo. Agora vamos falar de luta. Porque convenhamos, não dá pra falar de Invencível sem falar dos ossos quebrados e mutilados ao decorrer da obra. Primeiro ponto, ação. Não é por nada não, mas as lutas de Invencível faz as lutas do Snyderverse parecer um episódio da Patrulha Canina. O Omni-Man mete o Mark no chão igual uma figurinha repetida, a gente sente um impacto, é visceral, violento. As lutas de Invencível não são coreografias bonitinhas. Cada soco tem uma escolha, cada batalha muda o rumo da história. Elas machucam os personagens, por dentro e por fora. Essas lutas traumatizam a gente. Enquanto isso, o Superman tá no meio da cidade, destruindo prédios e saindo com o cabelo penteado como se nada tivesse acontecido. Destrói a cidade toda e parece que não se importa. O novo Superman precisa de lutas com peso. Eu quero ver o novo Superman saindo com costelas quebradas, crises existenciais e problemas no seu psicológico. Quando um prédio é destruído numa luta do Superman, não parece que tinha pessoas ali, não tem peso. As batalhas do Superman precisam ter peso. Chega de fazer o Superman parecer que sempre ganha muito fácil. A gente tem que ver o Superman suando, sofrendo, caindo e levantando, como um herói deveria fazer, tipo um Rocky Balboa, só que com laser nos olhos. O novo filme, dirigido pelo James Gunn, já nos mostra um herói muito mais pé no chão, mas queremos ver lutas que pareçam mais reais, que sejam mais verdadeiras. Esse novo Superman, ele precisa parar de lutar apenas com os punhos, lutar com ideias, com dilemas, mostrar o que significa ser bom e um mundo que não é bom. Se o James Gunn mostrar o lado humano do Superman em meio ao caos, ele vai acertar em cheio. Desenvolvimento real do personagem. Até a terceira temporada, o Mark Grayson ele começa com um adolescente e termina com um adolescente quase morto, tentando não virar aquilo que seu pai é. Fora os inúmeros traumas. Isso é evolução. O Mark não começa um herói, ele não nasce um herói. Ele é forjado no caos e na tragédia. Mark cresce, literalmente, fisicamente e emocionalmente. Ele vira um herói no trauma, no soco e no tapa.
A cada episódio, ele cresce, ele aprende, ele se reconstrói. Afinal, isso é ser invencível. O Superman, por outro lado, muitas vezes, ele já começa pronto. Quer um Superman que erra, que duvida, e questiona se ele tá fazendo certo ou não. Porque a perfeição, ela não inspira ninguém. Superman parece que tem uma barra de XP infinita. Desde o início. Zero evolução. Ele começa no 100 e termina no 100. E não me leve a mal. Não tô falando que ele tem que virar uma piada e apanhar de todo mundo, como o próprio Hulk no CM. Eu só não quero que ele seja perfeito. E quando eu falo que eu não quero que ele seja perfeito, eu não falo no sentido de ele nunca apanhar ou ter dificuldades. O novo Superman, ele precisa se ferrar, ele precisa falhar, errar feio, ele precisa tomar decisões ruins e colher as consequências disso para que ele possa melhorar. Invencível também trouxe um baita conflito geracional. O pai, que é um tirano, e o filho que quer ser melhor do que ele. Trama familiar digna de uma novela mexicana intergaláctica. O novo Superman pode explorar isso com o lado do legado kryptoniano. Ele é o último da sua espécie? Ele ainda tem herança? Ele quer ser um herói que os pais biológicos queriam? Ou que os pais humanos ensinaram? Tem muito caldo aí, filho. O James Gunn adora fazer histórias de família problemáticas. E tá aí Guardiões da Galáxia, né? Pra poder comprovar isso. E ó, se for isso mesmo, irmão, as expectativas estão, ó, altíssimas. Protagonistas com dúvidas. Como o Mark Grayson apanha o tempo todo, a gente sabe que ele duvida de si mesmo várias vezes. E isso é maravilhoso. O protagonista passa a obra inteira pensando se suas ações estão corretas e se ele fez o correto. Tipo, quando ele matou o Levi, ele sentiu culpa, ele sente que ele passou do ponto e isso fica muito perceptível. Até da trilha sonora. Quando o Invencível tá batendo no Angstrom, a trilha sonora fica com aquela pegada de heróica, épica. Mas quando ele bate, supostamente matando, a música fica com aquele ar de tragédia, porque aquela fúria é praticamente um exagero. Ou melhor, é exatamente um exagero. E a transição daquela fúria e aquela calmaria pós-raiva fica absoluto cinema, porque fica bem nítido, bem perceptível que aquele ato foi um completo de um exagero. Ele só não derrotou o inimigo, ele praticamente torturou ele. A música fica mais silenciosa porque mostra que de fato ele passou do ponto, e ele sabe disso e se culpa por isso. E na terceira temporada, depois da luta do Conquista, fica bem nítido que ele não vai hesitar em matar um inimigo que coloca a vida de pessoas inocentes em risco. Isso é uma evolução. O Superman é o homem mais forte da Terra, ou do universo, só que isso não tem que torná-lo ele confiante. Queremos um Superman que se pergunte, eu sou bom mesmo ou apenas estou tentando ser bom? Clark com inseguranças reais é igual a Clark humano. E isso, irmão, é ouro narrativo. O tom adulto e o humor. Invencível tem sangue? Tem tripa voando? Mas também tem humor, e dos bons. Invencível consegue equilibrar drama existencial com humor ácido. Tem violência? Tem. Mas também tem coração. Tem trauma? E como? Mas também tem sarcasmo. O Superman não precisa virar um Deadpool, mas ele precisa ter um tom mais humano. Chega de discursos quadrados, coloca ele pra rir, pra chorar, pra ficar puto da vida. O novo Superman precisa disso, uma pitada de ironia e um pouquinho de autozoação. Afinal, ele é poderoso demais pra ser levado a sério o tempo todo. O que o novo Superman precisa? Precisa errar e precisa chorar. Mais do que tudo, precisa ser gente como a gente. Não precisa ser pobre, é claro, mas vamos colocar o Superman pra ser um pouquinho mais humano. Invencível mostrou que o coração de um herói não tá nos seus poderes, tá na luta de continuar sendo bom, mesmo quando tudo tá uma grande merda. Esse novo Superman já me deixou muito hypado pelo simples fato de que ele faz uma homenagem ao Yantia. Além disso, ele nos traz uma sensação que há muito tempo eu não sentia. A esperança. Quando ele salva aquela garotinha, quando aquele garoto clama pelo herói usando a bandeira que tem o seu símbolo do peito. Sinto que finalmente vou poder ver um Superman como Christopher Reeves. E isso me dá muita esperança sobre esse filme. Recapitulando tudo aquilo que o novo Superman precisa ter. Luta com peso, moralidade realista, consequência emocional, drama familiar, insegurança do protagonista. James Gunn já falou que será um Superman jovem que ainda está tentando encontrar o seu lugar no mundo. O ator David tem a vibe clássica do herói, e o visual vazado nos dá muito mais esperança, afinal, está apelando para as cores clássicas do quadrinho. Ó, tá perfeito. A missão é clara, mostrar que ser bom ainda vale a pena. Mas fazer isso no mundo moderno é complexo e precisa de muita porrada. David é o novo Clark Kent. O cara veio com uma pegada muito mais clássica. O James Gunn já falou que ele é um dos melhores atores da qual ele já trabalhou. Porque Superman vai tentar ser bom em um mundo completamente cínico. E isso, meus amigos, é completamente o ponto central que nós estamos debatendo o vídeo inteiro. O elenco tá pesado. Rachel como Lois Lane, Nicholas como Lex Luthor. Ainda tem Gal Gadot, a Mulher Gavião. O filme estreia 11 de julho em 2025 e finalmente abre as portas para o novo DCU, com direito ao universo compartilhado e crossover. E tomara que tenha muito menos vergonha alheia do que nos últimos 10 anos que a DC teve. O tom vai ser mais otimista, coração, emoção e soco bem dado. Mas se o James Gunn errar a mão, filho, pelo menos vamos ter o Omni-Man distribuindo tabefes na Amazon. E no fim das contas, a gente não quer um Superman perfeito.
A gente só quer um Superman que caia, levanta, se quebra, mesmo que o mundo diz pra ele parar, mesmo quando ninguém tá olhando. Porque herói de verdade não são os invencíveis, são os que continuam tentando, mesmo quando sabem que vão sangrar. E se esse novo Superman for tudo isso, aí sim podemos voar junto com ele.